Oi, gente. Vocês já ouviram falar em técnicas de fichamento de livro? Se você tá aqui nesse vídeo, talvez sim. Mas eu queria introduzir uma coisa que é muito simples e tem me ajudado muito a fazer as minhas leituras. Não só de livros de filosofia, mas livros que eu leio e decido que quero prestar mais atenção, quero lembrar algum conceito, lembrar a teoria do autor, enfim. E hoje eu queria mostrar pra vocês como que eu faço essas fichinhas. Bom, vou começar falando um pouco sobre o contexto, né? Eu comecei a ler aquele livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, e eu percebi que eu tava tendo muita dificuldade de lembrar as ideias dela. Tipo, eu lia um capítulo, terminava e ficava assim, o que eu acabei de ler? Você já teve essa sensação? Imagino que sim. Então, eu quero te ajudar a parar de ter essa sensação e ler e conseguir lembrar, ou pelo menos conseguir fazer associações entre os capítulos, entre os trechos do livro. Porque o autor, ele claramente está fazendo associações ao longo do livro dele inteiro, né? É uma obra composta em que existem capítulos que precedem outros, então existe ali uma interconexão. Então eu queria ajudar vocês a passar por esses momentos de caramba, lembrei. Ou, era nessa parte que eu tava, foi isso que foi importante nesse capítulo, esse era o destaque principal desse capítulo. Então, hoje eu vou ajudar a começar a construir fichinhas. Então, já pega a lapiseira, borracha, marca-texto se precisar, pega suas 1000 canetinhas, o que quiser, e vamos anotar um pouco algumas ideias. Eu comecei a ler agora esse livro do Byung-Chul Han, que é o Sociedade do Cansaço. Esse livro ficou muito famoso, acho que muito lá em 2020, né? E eu comecei a ler ele agora, porque eu lembro que eu comecei a ler em 2023, que eu entrei na faculdade, e não entendi nada, assim. E aí eu pensei, tá, nunca vou conseguir ler esse livro. Só que aí, depois que eu li e fichei o da Bell Hooks, eu percebi, funciona essa técnica. Vou tentar de novo com o do Byung-Chul Han. Então, hoje eu vou mostrar um pouco essas fichinhas. Eu vou começar botando aqui uma fotinha, né, pra vocês irem acompanhando. Vou até chegar um pouquinho aqui pro lado, porque aqui temos, né, muitas... Vou até chegar um pouquinho pro outro lado, porque ali minha cama tá um pouco bagunçada. E aqui eu vou colocar o meu cardzinho, que é o que eu tô lendo. Eu normalmente coloco nome do autor, título do livro, a editora. Eu acho que pode ser útil, porque vai que existem outras edições do livro, normalmente esse do Byung-Chul Han, ele só faz nesse modelo, então ele especificamente, enfim, a editora só lança nesse modelo. Então, eu deixo assim a editora, o ano, né, de publicação, e aí coloco capítulo 1, nome do capítulo. Isso é muito importante para a marcação de em que trecho que eu estou falando, de qual trecho eu estou falando. Além de fazer essa marcação do capítulo, vocês vão ver em cima aqui que tem a marcação do número da página, da ficha. Esse número não é da página do livro. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso, às vezes, falar de mais de uma página em uma única ficha. Então, marca só o número do capítulo, e aí aqui tá aqui, capítulo 1, esse é o primeiro 1, que é o número da ficha, especificamente dessa ficha aqui, e A, que é o lado da ficha. É tipo o disco, lado A, lado B. É o lado A da ficha, lado B da ficha. E aqui o que eu coloco? Informações quaisquer que eu achar importantes naquele trecho, naquele capítulo. E, como eu gosto de dizer, toda leitura é intencionada. Você está lendo com alguma intenção. Algo te movimentou para você querer ler aquele livro. Você vai ler com algum interesse, então algo no livro vai te chamar mais atenção. Você vai ler guiado em mais, tipo, uma direção mais específica. Tipo, isso me interessa mais do que isso daqui. Às vezes a pessoa pode dar uma leitura biológica sobre esse livro, porque o Byung-Chul Han faz muitas analogias com a área das ciências biológicas mesmo. Especificamente nesse livro, não li os outros ainda, mas ele faz muitas analogias, então você pode ter esse viés. Eu vou ter um viés um pouco mais social, em relação a como está o mental da sociedade. E esse vai ser o viés que eu vou ler esse livro. Então, na minha ficha, eu vou destacar o que eu quiser sobre isso. Então,
coloco aqui informações que se destacam no livro. E coisas que eu tô confusa, coisas que eu preciso entender melhor, eu vou marcando aqui as minhas associações. Por exemplo, com esse trecho sobre diferença e alteridade, que ele explica ainda no capítulo 1. Vou botar aqui o card, é a ficha 1.2.b, que é o lado B. E ele fala um pouco sobre o desaparecimento da alteridade e da estranheza. Não vou adentrar no livro, só quero mostrar isso. Eu estava confusa com essa diferença que ele estava falando entre diferença e alteridade. Enfim, ele explica que é o fim da alteridade e o começo da diferença. Entre a mudança do século XX para o século XXI. E todas as transformações, enfim. Eu estava confusa com isso. Quando eu escrevi na ficha e puxei as setas e comecei a fazer as associações que ele está fazendo no livro, não é para eu inventar nada. Não é para você inventar nada enquanto você está lendo. Você lê o que está escrito no livro. A sua interpretação vale, mas é importante que ela esteja de acordo com a ideia do autor. Não que você tenha que concordar com ele, mas para você querer fazer uma leitura que você entenda o que ele está dizendo, você precisa entender o que ele está dizendo. Você não vai inventar nada. Ele já inventou. Então, eu anotei na ficha e entendi melhor essa diferença do conceito. Muito importante, eu escrevo muito trecho do livro. Citações do livro mesmo. Aqui. Tem esse aqui. Mesmo que o estranho não represente nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude de sua alteridade. Isso é um trecho que ele está falando sobre o século XX, que era a sociedade de... Calma. Pega outra fichinha aqui. Sociedade disciplinar, conceito do Foucault. E ele explica isso aqui, conceito dele. Enfim, ele está falando sobre essa questão da alteridade do século passado, dessa hostilidade com o altero, no contexto da sociedade disciplinar. Em que página que ele falou esse trecho? Eu botei aqui, estão aqui as aspas. Página de 8 a 9. Por quê? Porque estava passando da 8 para 9. Mas a página é muito importante vocês colocarem. Por quê? Eu vou pegar essa ficha e depois vou ler. Ah, que legal, mas em que trecho que isso estava? Qual era a página? Qual era o capítulo? O capítulo eu vou saber, porque eu anotei aqui em cima. A páginazinha, o número do capítulo. Mas eu preciso saber a página. Isso é muito importante também. Então, sempre. Se você está citando uma citação que o autor fez, de outro autor, colocar também embaixo. O Byung-Chul Han, no segundo capítulo, ele cita esse Alan Ehrenberg. Espero que esteja certo. E aí eu coloquei aqui. Não é uma citação, mas eu descrevi o que o Alan falou a partir do que o Byung-Chul Han citou. E aí eu coloquei aqui o nome dele. Tá aqui a página, qual foi? Não, porque eu esqueci de botar, tá vendo? Muito importante botar. Mas foi na página provavelmente 25. 26. É porque eu acabei de ler esse trecho. Então, isso é muito importante. E muito legal. Quando vocês começarem a fazer isso, vai ser assim, incrível. Espero que seja tão incrível quanto foi pra mim. Que são as associações entre as fichas. Por quê? Por que isso é tão legal também? Porque quando você tá lendo, você vai perceber, caraca, o autor falou isso no capítulo anterior. Essa parte aqui que eu falei do Alan Ehrenberg, ela tá no segundo capítulo. Tá aqui na fichinha 2.3, que é a terceira ficha. Já tem outras duas aqui feitas do segundo capítulo. Lado A. Eu coloquei aqui. Esse trecho é do Alan. O depressivo não está cheio no limite, mas está esgotado pelo esforço de ser ele mesmo. Não debatam sobre essa frase aqui, porque precisa de contexto. Então, isso me lembrou o que o próprio Byung-Chul Han falou em outra anotação que eu tinha feito. E aí, como que eu vou relembrar disso? Como é que eu vou anotar aqui na minha ficha? Eu vou citar a minha própria ficha. Como é que eu vou citar? Eu vou citar qual é a numeração dela, o código dela. Vamos botar assim. Então eu puxei aqui uma setinha. As setinhas são suas melhores amigas. 1.6.A. Depois dessa citação sobre o Alan, sobre a depressão, o depressivo, né? Me lembrou muito que o Byung-Chul Han falou na minha fichinha 1.6.A. Está aqui a fichinha 1.6.A. E aqui está escrito:
novas formas de violência. Isso ele tá falando sobre as novas formas de violência que vem com a sociedade de desempenho. Não vem do outro, mas sim do próprio. E aí, isso me lembrou muito esse trecho do Alan. Então eu citei, eu coloquei aqui minha fichinha 1.6.a, não vem do outro, mas sim do próprio, que tem a ver com essa: o depressivo não está cheio no limite, mas está esgotado pelo esforço de ser ele mesmo. Como eu achei que tinha tudo a ver, eu marquei e me citei. Temos essa liberdade nas nossas fichinhas. Isso é muito legal, porque as suas fichas vão começar a ter interconexões. Tipo, gasta muito papel. Cara, mas isso é um material fantástico de leitura. Você, tipo, são pequenas anotações, podia anotar na página inteira, mas vai ficar confuso. Você precisa de algo que você bata o olho e lembre. É isso que ele disse nesse trecho. Outra parte importante: marcações no próprio livro. De que forma eu, Helena, marco? Eu uso lapiseira, borracha, essencial e post-it. Mas eu gosto de comprar esses aqui, por quê? Porque eles são transparentes, eu vou ler o que tá atrás dele. Isso é essencial, isso é muito importante. Mas não é essencial o uso do post-it. Você pode ler um livro sem usar post-it. Isso é a minha forma de marcar. Fechou isso. Como que eu faço marcação? Vou colocar aqui uma fotinha de como tá a minha marcação aqui no livro. E se vocês forem ver, eu não uso marca-texto, eu uso só a lapiseira. Se eu não tivesse lapiseira, eu usaria lápis. Era o que eu usava antes, gastei pelo menos uns 3 lápis só pra ler o Bell Hooks. Então a lapiseira me salvou e foi presente, então uso ela muito. As minhas marcações são muito pequenas, são muito específicas, isso aqui foi importante. Esse trecho aqui é o que eu tô buscando. Isso é o que me interessou. E eu uso o post-it pra quê? Pra lembrar da página em que isso me interessou. Tem página que eu marquei coisa que eu não botei post-it, porque não foi uma coisa assim tão... Caraca! E aí a gente vem pras minhas legendas na primeira página. Coloco aqui mesmo. Eu gosto de colocar assim, coloco a corzinha do post-it. Aqui só tem 2 cores, porque eu ainda não terminei nem o livro, então nem sei se eu vou botar mais coisa. Mas, vamos lá. Esse roxinho aqui, tá escrito Oh My God. São as partes que eu fiquei assim, caraca, isso é muito importante. E o rosa? O rosa, ele foi muito importante pra mim. E eu vou explicar o porquê. O rosa significa não entendi muito bem. Isso é uma coisa assim, meus queridos. Você tá lendo um livro com teorias, com hipóteses, com ideias, que você não vai entender tudo durante uma leitura. Às vezes você vai precisar ler um trecho 5 vezes e mesmo assim você não vai entender. Isso acontece muito comigo. Pode ser que eu não entenda agora esse conceito. Por exemplo, aqui, eu já marquei uma paginazinha com rosa, em que o Byung-Chul Han fala sobre a hibridização. Eu entendo o conceito de hibridização em outros contextos. Eu não entendi aqui nesse contexto, desse trecho do livro. Pode ser que depois, tendo uma conversa com uma amiga, conversando com outra pessoa que entenda melhor do livro do que eu, vai que essa pessoa me explica. Isso é muito importante, queridos. E assumir que você não entendeu, você não vai entender tudo. E tá tudo bem. Você precisa fazer associações, ligações, tudo, pra você ir pegando o jeito daquele livro, e manuseando esse livro. E manuseie, marque, não tenha medo, mas pode estar estragando o livro. Livro é pra você usar, livro é pra você sentir. Use o seu livro, manuseie ele, leve na bolsa. Se você tem medo de que ele fique machucado ou ferido, eu não tenho mais nem medo de ele ficar com essa marquinha assim, de aberto. Manuseie o seu livro, carregue ele com você, leva numa bolsinha específica para ele se você quiser, mas bota na sua bolsa, carregue. E use. Livro é para ser lido, livro é para ser carregado, usado, sentido. Você precisa experienciar essa leitura. E aqui eu quis apresentar uma forma de experienciar essa leitura, de uma forma atenta, concentrada, em que você se dedica também a ele. E é isso, gente. Consegui expor aqui, basicamente, o que são as fichinhas, tipos de marcação. Só para finalizar,
minhas marcações são essas barrinhas assim, acho que é colchete o nome, né? Eu confundo entre chave e colchete. São essas marcações simples, pra você não bagunçar a sua página. Ah, mas Helena, você acabou de falar que é pra marcar o livro. Sim, mas não é pra você escrever uma obra em cima dele também. Você precisa manusear o livro. Mas é importante que depois, se você precisar pegar esse livro de novo, você consiga fazer uma leitura tranquila e não confusa. Que você tem que ficar, oh meu Deus, marquei tanto que nem sei mais o que era importante aqui. Ou que você possa apagar, porque a leitura é dinâmica. Você deve poder apagar, mudar a sua marcação, falar, isso aqui não é importante agora que eu tô lendo isso de novo. Vou apagar mesmo, quero apagar. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se puder deixar um like, um comentário, eu agradeço muito. Se quiser compartilhar também outras formas de marcação, outras formas de fichamento que funcionam pra você, eu agradeço e vou ler tudo com muito carinho. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil pra vocês esse conteúdo. Se quiserem mais conteúdos de leitura, assim, leitura, escrita, eu posso fazer também. E fico muito feliz de fazer, eu gosto muito dessa área. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.